Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam conosco. É com alegria que nós atendemos a santa convocação nessa manhã e nos colocamos diante da presença do nosso Deus. O fazemos para adorá-lo em espírito e em verdade. O fazemos porque isso é bom e é aceitável, agradável fazê-lo. Por isso eu quero convidá-lo a debruçar agora toda a sua atenção à leitura e à exposição da palavra do Senhor. Para tanto, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Paulo escrevendo ao seu discípulo, ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, o pastor Timóteo, diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós vamos orar mais uma vez, e eu quero convidar para essa oração o reverendo Lucas, que está com a gente aí, ó. Lucas, amigo, irmão querido, está com a sua esposa Alissa. Aí mesmo, Lucas, o microfone vai chegar para você. Tive o privilégio de celebrar o casamento do Lucas e da Alissa, de participar na sua ordenação ao ministério. E, Lucas, vamos mais uma vez orar, pedindo que Deus fale conosco nessa manhã. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oramos no nome de Jesus Cristo, para que, mediante a palavra pregada, o evangelho ministrado e o sacramento, possamos todos aqui, irmãos em Cristo, sermos igualmente edificados, consolados e exortados, para que, mediante a iluminação do Espírito Santo, para que, tendo olhos, possamos ver, tendo ouvidos, possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja nesta manhã. Oramos por iluminação e que o Senhor continue cuidando e ministrando em nosso coração o teu evangelho. Oramos no nome de Jesus Cristo e agradecemos. Amém. Eu creio que todos, ou a maioria, saiba que hoje nós, na Igreja Presbiteriana do Brasil, celebramos o aniversário da igreja. No dia 12 de agosto de 1859, aportou aqui em nossa nação um jovem pastor americano com 26 anos de idade, o reverendo Simonton, Ashbel Green Simonton, enviado pela Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Chegou aqui sem falar uma palavra da língua portuguesa e chegou aqui com a intenção de pregar o evangelho. Não veio a turismo. Ele veio com a intenção deliberada de pregar o evangelho na nação brasileira, de anunciar a verdade do evangelho na nação brasileira. Trata-se, portanto, do primeiro esforço de caráter definitivo feito por uma igreja, uma denominação evangélica protestante, de enviar missionários ao Brasil. É certo que vieram missionários antes disso, mas não vieram encaminhados por suas igrejas, por suas juntas de missões. A igreja evangélica congregacional, por exemplo, ela é anterior, 4 anos antes, 1855, mas foi estabelecida pela iniciativa pessoal do seu fundador, o reverendo Robert Calley. Mas a primeira vez que uma outra denominação, uma denominação evangélica, deliberadamente se reuniu e disse: nós vamos enviar missionários para o Brasil, nós vamos evangelizar o Brasil, nós vamos plantar a semente do evangelho sob a perspectiva reformada na grande nação brasileira. A primeira vez que isso aconteceu foi quando a igreja americana enviou Simonton para o Brasil. Ele teve uma vida curta, mas cheia de realizações.
Hoje, como resultado do seu trabalho pioneiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil está presente em todos os estados da nossa federação, está presente em vários países do mundo através da sua Junta de Missões Estrangeiras, hoje chamada de APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, está presente fazendo missões nos mais longínquos rincões da nossa própria nação, falando inclusive a culturas que não conhecem ainda o Evangelho, como a cultura indígena, parte dela, os índios inculturados. Enfim, a nossa igreja tem procurado cumprir a grande comissão, pregar o Evangelho. É claro que nós somos uma igreja imperfeita, é claro que nós também fazemos isso, somando esforços com outras igrejas igualmente fiéis, que pregam o Evangelho da salvação. E por isso, nesta manhã, aniversário da nossa igreja, nada melhor do que falar sobre a igreja de Cristo. Porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é tão somente uma parcela visível, uma parcela temporária no sentido humano, da Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. A Igreja Presbiteriana do Jaraguá é uma parcela diminuta, visível, local, desta grande igreja, a Igreja de Cristo. Todos os eleitos do Senhor em todos os tempos e épocas, tanto a igreja que ainda hoje milita, está presente no mundo, como a igreja que já triunfa estando ao lado de Cristo. E não é sem motivos que o apóstolo Paulo, desejoso de rever o seu amigo, lhe escreve: olha, eu quero ir ver-te, eu quero conversar com você face a face, eu quero me avistar com você, Timóteo, eu quero revê-lo, eu quero abraçá-lo. Mas quem saiba eu não vá. Quem sabe na providência de Deus, na vontade soberana de Deus, não é isso que Deus quer, então eu preciso escrever algo muito importante para você. Depois de orientar a respeito das qualificações para os oficiais da igreja, é o texto que antecede esse texto, Paulo diz: eu preciso registrar aquilo que é muito importante que você precisa saber, Timóteo. Como é que se procede na casa de Deus? E o que é a igreja? O que é a igreja? Meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm uma visão distorcida a respeito da igreja. O seu papel, a sua natureza, o seu alvo e a sua esperança. Alguns pensam na igreja como um clube social, o local onde nós vamos para passar o tempo, bater papo nas rodinhas de café. Outros a veem como um grande teatro, onde em cada culto deve haver necessariamente novidades, artistas, movimento. Não faltam aqueles que imaginam a igreja como um grande barco que salvará aqueles que estiverem dentro dele. Permita-me usar aqui uma frase dita há muito tempo atrás: fora da igreja não há salvação. No contexto em que ela foi dita, não é verdadeira. No sentido de que, se alguém está dentro da igreja visível de uma instituição, se tem o seu nome num hall de membros, está garantido. Não. Mas em outro sentido ela é verdadeira. Fora da igreja não há salvação significa que os não regenerados pelo poder do Espírito Santo, aqueles que não nasceram de novo e, portanto, não são igreja, não estão salvos. Mas todo aquele que um dia foi alcançado pela graça de Deus, foi salvo por Jesus Cristo e, portanto, agora faz parte da igreja de Cristo, está salvo. Ainda outros que acham que a igreja é uma grande oportunidade de se dar bem na vida.
Eu vou para a igreja porque eu tenho ouvido testemunhos de enriquecimento, de bênçãos materiais. Ou eu vou plantar uma igreja, começar uma igreja, porque a igreja parece ser um bom negócio, lucrativo. Na realidade, a igreja foi escolhida soberana e livremente pelo nosso Pai, o nosso Senhor, desde a eternidade. Ela foi remida pelo sangue de Cristo, ela foi selada pelo Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo em ação na terra, é o santuário da habitação do nosso Deus, é a noiva do Cordeiro, e na linguagem de Paulo aqui, é a coluna e o baluarte da verdade. Deus deu à igreja a verdade do Evangelho. Deus legou à igreja um tesouro, mas não aquele tesouro que nós devemos guardar para nós mesmos, escondê-lo e não permitir que ninguém tenha acesso a ele. Esse é um tesouro que deve ser repartido, comunicado. Por isso, meus irmãos, a igreja, como já dito, é ao mesmo tempo triunfante, o conjunto de todos aqueles que já foram, que morreram em Cristo, e militante, o conjunto de todos aqueles que ainda estão neste tempo, nesta vida, e que amam e que servem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, essa igreja também é visível, ela pode ser verificada. Aqui mesmo, nossa igreja tem um hall de membros. No domingo passado nós tivemos assembleia para a eleição de diáconos, e quando isso acontece, nós precisamos de um hall de membros atualizado, uma lista de presença, as pessoas assinam o nome e votam. A igreja também é uma expressão visível, verificável, mas ela também é invisível. Pastor, em que sentido ela é invisível? Há um outro hall de membros, que só Deus conhece. Deus conhece os seus eleitos espalhados pela face da terra, tanto aqueles que já foram chamados pela pregação do Evangelho, como aqueles que ainda não foram chamados pela pregação do Evangelho, mas são eleitos antes da fundação do mundo. Deus conhece. Na igreja visível, tem gente que é eleita e salva por Cristo, e tem gente que não é. A igreja também é ao mesmo tempo santa e pecadora. A igreja é santa no sentido de que foi separada por Deus para Ele próprio. Foi comprada com o sangue de seu Filho. Mas ela é pecadora, porque ela é composta de seres humanos como nós, como eu e você, gente pecadora, gente falha, que erra o alvo tantas vezes, que sabe o bem que deve fazer e não faz, que conhece o mal que não deve fazer e esse faz. Ela é um organismo pulsante, vivo, vibrante. É também uma organização, tem CNPJ, tem prédio, paga conta de luz, de água. Na expressão do credo, ela é una, santa, católica e apostólica. Ela é única, ela é una porque ela é a união de todos aqueles que creem em Cristo. Seja você um presbiteriano, um assembleiano, um batista, um reformado de maneira geral, um metodista, se você é crente em Jesus Cristo, nós somos um em Cristo. Nesse sentido, a igreja é una, seja aqui no Brasil ou fora dele, em qualquer lugar. Ela é santa, foi separada por Deus, ela é católica, no sentido da palavra, ela é universal, ela não é uma igreja de uma localidade apenas, não é só a igreja do Jaraguá, ou de São Paulo, do Brasil, ela é a igreja do mundo inteiro. Ela tem uma mensagem universal, que deve ser pregada a todo homem, e ela é apostólica, porque deve estar fundamentada na doutrina dos apóstolos. E no nosso caso em particular, ela também é presbiteriana.
ela é governada por presbíteros, por homens eleitos pela comunidade, reconhecido seu chamado pela comunidade para governá-la. Coluna e baluarte da verdade. O termo grego stulos significa pilar, coluna, e o termo hedraioma significa apoio, alicerce, esteio. Uma porção de um edifício que lhe dá sustentação. Ambos os vocábulos têm a conotação de prover suporte. O intuito de Paulo é enfatizar, em oposição aos falsos mestres, que a verdade do Evangelho é encontrada na Igreja de Deus e é sustentada na Igreja de Deus. Fora da Igreja de Cristo, fora da noiva do Cordeiro, não existe verdade. A verdade do Evangelho não está presente fora da igreja. E é na igreja que esta verdade é sustentada. É a coluna que sustenta a igreja, a verdade. A verdade, o Evangelho. É a espinha dorsal que dá sustentação, que dá equilíbrio à igreja. Em que sentido, pastor? A igreja de Cristo é a coluna e baluarte da verdade em sua natureza. Grande parte da natureza espiritual da igreja percebe-se através dos seus títulos. A igreja é uma assembleia de convocados para fora, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz que ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Percebam? Vós, plural, vós. Vós sois o corpo de Cristo. A igreja só é corpo de Cristo, só é igreja, efetivamente, na pluralidade do seu povo, na coletividade. E Paulo diz, e individualmente, membros do corpo. Vista de maneira coletiva, plural, a igreja é corpo. Mas cada membro individualmente é membro do corpo. Efésios 2, 21 e 22, Paulo diz que a igreja é o templo do Espírito Santo. É o lugar onde no ajuntamento solene do povo de Deus, o Espírito Santo age, fala, comunica a verdade do Evangelho. Ela se compõe dos eleitos destinados a receber bênçãos celestiais eternas, Efésios 1, 4 e 5. Ela é a plenitude de Cristo, participante de sua própria natureza, bem como da sua herança e glorificação, Romanos 8, de 17 a 30. Ela é de Deus e em Jesus Cristo, mostrando a íntima relação que tem com ambos, o que significa que faz parte da família de Deus, Efésios 2, 19. Ela é, portanto, um feito sobrenatural de Deus e não apenas uma organização religiosa. Pastor, e por que isso? Porque, meus irmãos, nós estamos falando de uma instituição que reúne pessoas diferentes, de origens diferentes, que viveram realidades de vida distintas, mas que se unem, porque entendem que há muita coisa que as torna comum, e sobretudo a pessoa de Jesus Cristo. Há uma fé comum no mesmo Senhor. Por isso que nós podemos enxergar pelo mundo afora igrejas que são uma verdadeira ONU, uma verdadeira Organização das Nações Unidas. Igrejas, sobretudo onde há países para onde muita gente migra, que você encontra no hall de membros pessoas das mais variadas nações. Gente muito diferente, mas que se torna uma só, em Cristo Jesus.
A igreja se compõe do conjunto dos remidos que haverão de participar da perfeita santidade de Deus e da natureza espiritual de Cristo. A igreja é o fundamento, ou da igreja, o fundamento é Cristo, como cantamos no hino 298 do nosso hinário. A igreja, portanto, é a coluna e baluarte da verdade em sua natureza. Ela é, sim, uma organização, mas, acima de tudo, é um organismo. Ela é sustentada pelo poder de Deus. Ela é mantida pela pregação do Evangelho da salvação. O Espírito Santo atua na igreja. O Espírito Santo fala no meio da igreja. Pessoas são edificadas, transformadas pelo poder de Deus, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, ao calor, à presença de Deus, que transforma, que cura. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade em sua natureza, mas também o é em sua missão. Muito foi enfatizado na liturgia de hoje a respeito da missão da igreja. Esse ministério é ao mesmo tempo interno e externo. Interno porque abrange a edificação dos crentes, mas também a evangelização dos perdidos, daqueles que ainda não vieram a Cristo, daqueles que estão ainda mortos em seus delitos e pecados. Portanto, a igreja tem uma dupla missão: ensinar o Evangelho, manter os crentes fiéis a Cristo, exortar o povo de Deus, disciplinar o povo de Deus, mas também anunciar o Evangelho aos perdidos. A igreja não pode ser em si mesmada. Nós não vivemos para nós mesmos. Não faz sentido vivermos só entre nós aqui. Nós precisamos pregar o Evangelho. E fomos lembrados dessa manhã que são formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E que são feios os pés daqueles que não o fazem. O Senhor Jesus Cristo falou a respeito de si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. O Senhor Jesus, então, reclama para si o privilégio, a honra, a glória de ser o único caminho para Deus. Não tem outro jeito. Ele também declara enfaticamente: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Escritura diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho também diz a respeito de si mesmo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E como ouvimos, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Pastor, mas não é só a gente viver como igreja, amar uns aos outros, criar um ambiente propício, agradável, sadio, de relacionamento, de comunhão, e esperar que as pessoas venham? Tudo isso a gente deve fazer mesmo. E é bom quando as pessoas vêm. Mas na grande comissão, o Senhor Jesus não disse: vivam como igreja e esperem que as pessoas venham. Ele disse: vão até o mundo. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos uma ordem divina, um comando divino. Saia de dentro das quatro paredes e vá ao mundo. Seja de maneira organizada, no sentido de uma igreja que tem uma junta de missões, uma igreja que prepara pessoas para pregar o Evangelho de maneira deliberada no mundo, com uma ação missionária intencional, seja através de cada um dos seus membros tomando a consciência de que é um missionário no mundo.
Vitor, você é advogado, é isso? Advogado. Muito bem. No seu trabalho, você deve ser um missionário que, por um acaso, é advogado. A sua esposa, Sara, é gerontóloga. Falei certo? Gerontóloga. Trabalha num lugar onde, sob os seus cuidados, estão pessoas, acima de tudo, idosas. Um trabalho belíssimo, necessário, bonito. Mas a Sara é mais do que uma gerontóloga, é uma missionária de Cristo que é gerontóloga. Pastor, eu sou pedreiro, eu sou encanador, ou policial, eu sou professora, pastor. Pastor, eu sou engenheiro, eu sou gari, eu sou manicure. Seja lá qual for a sua atividade profissional, você tem que se enxergar como missionário de Cristo, que pode usar dos privilégios da sua atividade profissional, dos acessos da sua atividade profissional, para com amor e temor anunciar o evangelho da salvação. Não é como se diz por aí, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Não, pregue o evangelho e necessariamente faça isso usando palavras. Pregue também com a vida, mas fale, anuncie a salvação. Pastor, eu sou dona de casa, eu fico em casa só. Você nunca sai? Vou falar a linguagem antiga, tá? Você não vai na venda? Lembra disso, Jonas? Na venda, né? Você não vai no mercadinho, você não vai no açougue, você não vai na padaria, você não vai na casa de suas amigas, você não conversa com a vizinha ou com o vizinho, você não vai na casa dos seus parentes. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Porque como coluna e baluarte da verdade, a igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Ela vive em dois mundos. A igreja de Cristo tem os pés dessa terra. Ela pisa numa terra que foi amaldiçoada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Ela tem que viver com as dificuldades de estar inserida numa sociedade pecadora, numa sociedade hostil ao evangelho. Mas ela também tem os olhos dos céus, os olhos na eternidade, na bendita esperança de que um dia as nuvens se abrirão e nós veremos o Senhor Jesus Cristo voltando em glória para buscar a sua igreja. Nós vivemos essa esperança. A igreja é uma comunidade cristocêntrica. As atividades devem ser inspiradas e dirigidas por Cristo. O motivo é Cristo, o modelo é Cristo, o objetivo é Cristo. A igreja é uma comunidade missionária com a tarefa primordial de dar testemunho da obra redentora de Cristo. Qual é o discurso da igreja, pastor? O discurso da igreja é simplesmente o seguinte: o homem não pode salvar a si mesmo. O homem precisa de um Salvador. E nós sabemos quem é esse Salvador. O único é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas a igreja também é coluna e baluarte da verdade em seu destino. A igreja é detentora e proclamadora da verdade eterna. E o seu destino é a eternidade em glória na presença de Deus. Ela detém, vive e proclama a verdade absoluta de Deus quanto à salvação e quanto ao destino eterno dos seus eleitos. As ideias sobre o destino da igreja ultrapassam em muito as questões de ser alguém perdoado dos seus pecados e de ser transferido para os céus. Os eleitos recebem a vida eterna e são glorificados para viverem para sempre na presença do Deus triuno. A igreja, que é coluna e baluarte da verdade, sabe que o seu destino final não é aqui.
que a vida não se resume tão somente aqui e agora, que a denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual fazemos parte, louvamos a Deus por isso, ela vai acabar. A Igreja Batista vai acabar. A Assembleia de Deus vai acabar. Amém? Eu não sei o que ele falou. Vai acabar mesmo, é isso mesmo, irmão. Isso aí, amém. Mas o que não acaba? O que não acaba é o fato de que nós, finalmente, na presença de Jesus, nos veremos livres de qualquer separação, qualquer amarra denominacional. As denominações são uma bênção, sim, mas nós não podemos negar que nós temos diferenças entre nós. E que por vezes essas diferenças são usadas para nos separar. Mas diante de Deus, finalmente, seremos um povo só. Não conhecido por ser da igreja A ou B ou C, mas conhecidos por sermos pessoas redimidas, lavadas no sangue do Cordeiro, gente salva, nascida de novo, que verá na presença de Jesus por toda a eternidade. Eu encerro minhas palavras com uma leitura bíblica. Espero conseguir terminá-la. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, de 1 a 8, descreve essa realidade. Há um descanso para o povo de Deus. Há um destino eterno, bem-aventurado ao povo de Deus, mas também há punição e castigo eterno àqueles que negaram a Cristo, àqueles que rejeitaram a oferta da graça. É por isso que eu e você temos o dever de pregar o Evangelho. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas esses homens e mulheres que estão aí no mundo, escolhidos desde antes da fundação do mundo, são chamados eficazmente pelo ministério da pregação da palavra. E é a nossa responsabilidade fazer isso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que você olhe para a igreja de Cristo, com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações. Tem pessoas que dizem: eu não vou à igreja, porque na igreja tem gente hipócrita. E diante disso nós deveríamos dizer: seja bem-vindo, sempre cabe mais um.
porque todos nós somos pecadores e falhos. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus transformou a nossa vida. E nós vamos sendo transformados dia após dia. Nós devemos nos santificar dia após dia. Devemos nos arrepender dia após dia. Devemos desejar sermos mais parecidos com Cristo dia após dia. Até que o grande dia chegue. Seja o dia da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou o dia do nosso chamado. O dia em que o Senhor disser, venha para mim. Valorize a igreja, ame a igreja, entenda a igreja como esse corpo místico de Cristo. Nós estamos unidos a irmãos que nós nem conhecemos, mas que um dia todos nós estaremos diante da presença do nosso Senhor, sem pecado. Que coisa boa. Ame a igreja, valorize a igreja, sirva a Deus através da igreja. Valorize esse espaço aqui, esse tempo. Não o espaço físico, mas o espaço no sentido, valorize esse tempo de comunhão. Valorize estar aqui no domingo de manhã. Pastor, eu fui dormir tarde. Vou dar uma dica, viu? Tem gente que nem dormiu. Sabiam disso? Para os visitantes, aí, nós tivemos acampa dentro. As crianças dormiram aqui na igreja. Uma equipe que está aqui servindo a Deus. Tem gente que nem dormiu. Cuidando aqui das nossas crianças, com todo carinho, com todo amor. Com muita agitação também, né? Muitas brincadeiras. Fui dormir tarde no sábado, pastor. Não dá para acordar cedo no domingo, não. Acorda cedo, vem para a igreja. Dorme à tarde, irmão. Mas vem. Valorize. Igual o Natan. Tem que vir para a igreja, não é, Natan? Não é? Isso aí. Natan concordou. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Que Deus abençoe o seu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém.